A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da palavra de Deus, bem-vindos à casa. Quem vos saúda aqui é a Bispa Nadir. Que Deus abençoe a todos vocês com saúde, a paz e a prosperidade. Um beijo, Shalom Lahema para todos vocês. Shalom, 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 Jerusalém. Vamos orar pela paz de Jerusalém, porque na sua paz tereis paz, diz o Senhor. Glória a Deus. Quero ler antes de começar com os amados irmãos. Amós, leia conosco. Amós capítulo 5, versículo 8. Que diz assim a palavra de Deus: procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta ao que os repreendem, e abominam o que fala sinceramente. Então, amados irmãos, o motivo desse vídeo é para falar dos juízos de Deus sobre as nações e sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Os irmãos sabem que eu postei um vídeo ano passado falando dos pecados do Rio Grande do Sul, que Deus disse que ia assolar com águas e ventos. Muitos não dão crédito à Bispa Nadir, acha que eu sou falsa profeta, mas está aí se cumprindo, né? O que o Senhor me mostrou ano passado, que o vídeo ainda está aí. Procurem no canal, né? O vídeo que é os juízos de Deus sobre a terra, as águas e o vento. Se não me falha a memória, esse é o título do vídeo que eu pus. Glória a Deus. Depois nós vamos deixar aí o link acima dos comentários, aí abaixo, o link desse vídeo. Glória a Deus. Eu quero falar novamente sobre o Rio Grande do Sul. É o juízo de Deus. A gente está orando pelos inocentes, está orando para Deus livrar, estamos colocando nas mãos de Deus. É só com que podemos ajudar, com oração, com jejum. Glória a Deus. Mas como? Qual é a oração que pode tirar a mão de Deus do que Ele próprio está fazendo? Qual é o homem que pode dizer a Deus o que fazer? É Ele que nos diz o que fazer. E aqui nesse versículo, nesse capítulo 5 de Amós, verso 10, diz assim: aborrecem na porta ao que os repreendem. Isto é, não aceita, esses governantes não aceitam a repreensão dos profetas quando Deus manda. E abominam o que fala sinceramente. Então, nós falamos sinceramente por Deus, advertimos, damos os avisos, mas eles querem saber? Eles não acreditam. Para eles, pastores são farinha do mesmo saco. Eles deviam de se comportar como os governantes de Nínive, que ouviram Jonas, mas eles não querem nos ouvir. E eu hoje vou falar de novo do juízo de Deus sobre o Rio Grande do Sul, vários países que Deus me mostrou. De novo, já tinha me mostrado, os vídeos estão todos aí, que eu falei no ar, e vou tornar a falar hoje aqui de novo, para ver se alguém me escuta. Mas o Senhor fala em Ezequiel capítulo 2 a seguir, que é para falar, quer ouça, quer deixe de ouvir.
Ezequiel recebeu essa ordem e eu também. Glória a Deus. É para falar que é ouça que deixe de ouvir. E é muito pesado o que Deus me deu essa semana de visões e de revelações. É muito pesado. Glória a Deus. O Rio Grande do Sul, eu falei os pecados o ano passado no vídeo. Torno a falar novamente. Maçonaria, feitiçaria, sacrifícios humanos, aborto, violências domésticas. E por alguma razão medonha que eu não conheço, da parte de Deus, o Senhor não aceita, não aceitou e nem aceita este governo, estes governantes do Rio Grande do Sul. E ele vai assolar, ele me mostrou um mapa. Eu estava pregando lá em São Paulo, na igreja do Cambuci. O Senhor me mostrou o mapa do Rio Grande do Sul bem à minha frente. Todo destruído. Foi quarta-feira passada. Amanhã é quarta, dia 8, não é? De maio. Faz 8 dias, foi dia 1º de maio. Dia 1º de maio, agora de 2024, o Senhor mostrou o Rio Grande do Sul como tivesse varrido, sendo varrido do mapa. Eu não sei até que ponto vai acontecer isso, mas o que fala aqui em Amós 9:5-9 diz: o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem assolação contra a fortaleza. A gente só pede misericórdia pelos inocentes, porque quem pode combater os juízos de Deus, meus amados irmãos? Ninguém pode combater os juízos de Deus e eu não sei nem o que dizer mais. Eu sei que foi isso que o Senhor me mostrou, né? Do Rio Grande do Sul, e esse versículo aqui em Amós, tem mais um versículo aqui, capítulo 9, verso 6, diz assim: é ele o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou a terra, e é o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Porque eu estou lendo aqui também. Porque o Senhor, Ele me deu a visão, tem alguns anos, de um tsunami no Rio de Janeiro. E tem mais de 10 anos. Muito mais de 10 anos. Eu acho que foi em 2005. A igreja tinha 2 anos de fundação. O Senhor me deu um tsunami no Rio de Janeiro, me deu a visão desse tsunami. E depois não falou mais nada. E eu vi aí na internet alguns irmãos que falaram desse tsunami. Glória a Deus. E aí eu fui orar, perguntando se era agora ou no tempo da tribulação. O Senhor não me mostrou. Mas Ele tornou agora, essa semana, a falar sobre esse tsunami. Glória a Deus. O Senhor falou para mim essa semana que passou, que esse show da Madonna e os carnavais, ele está juntando para um dia só. Os carnavais que cheiram mal desde muitos anos, desde muito tempo, não sei quantos séculos faz que existe o carnaval. Lembra daquela passagem que diz que a medida dos amorreus ainda não estava completa? Agora completou, que o Senhor me revelou. É a mesma coisa do Rio de Janeiro. Agora as medidas dos pecados do Rio de Janeiro estão completas. Foi o que o Senhor me mostrou. Chegou na medida de Deus para dar-lhe as pagas. E com esse show aí dessa mulher,
o Senhor juntou com os velhos carnavais, principalmente os que zombaram dele. E o sinal que Deus me disse, que haverá esse tsunami, é a queda dessa estátua, desse Cristo rebentor, desse Cristo falso, aí no Rio de Janeiro. Ele vai derrubar essa estátua como sinal desse que vai dar esse tsunami. Vai ocorrer, melhor dizendo, esse tsunami. O sinal será a estátua que vai despencar morro abaixo. Viu? Ele vai com todas as letras permitir acontecer um tsunami, porque no Rio de Janeiro, porque as medidas já chegaram, já estão completas, já fede muito os pecados do Rio de Janeiro na narina de Deus. Foi isso que o Senhor me passou. Quero falar também de alguns países que eu escrevi aqui. Por que estão dessa maneira? Já falei da China, da Índia, do Japão, vou falar de novo. Vou repetir os pecados. Turquia está debaixo d'água. E terremoto um em cima do outro, temor de terra. Porque o Senhor disse, toda vez que a Turquia quiser se levantar contra Israel, ele vai dar-lhe o pago com catástrofe. E ela vai ter que gastar os recursos reconstruindo o país. Toda vez que ela quiser ajudar o Irã ou outros países para atacar Israel, o Senhor vai descer juízo lá com água, terremotos, furacões e tsunamis. Esses são os pecados da Turquia. No Rio Grande do Sul também, o Senhor me mostrou, porque falaram asneiras, falaram contra Israel. O Senhor me mostrou. E também vê esse juízo contra o Rio Grande do Sul, porque falaram asneira contra Israel. Dubai, escravatura. Eles enganam os estrangeiros. Roubam os passaportes deles para eles não terem como voltar. Escravaturas sexuais nos porões de Dubai com os estrangeiros. Sequestros e morte por debaixo do pano. O Senhor disse que vai destruir Dubai. Aquilo lá vai afundar se eles não se arrependerem. Glória a Deus. Não só é porque o sheik de lá quis fazer chover, não. É vários pecados terríveis que o Senhor me mostrou em Dubai, e ele está lá com juízo através das águas também. O Senhor disse que usará as águas novamente como juízo, não como dilúvio, mas cada país agora é individual. Os dilúvios vão ser individuais, não é mais no globo todo. Foi assim que o Senhor me disse. China, estão virando um bando de canibais, assassinos. Assassinato, quero dizer, por debaixo do pano novamente, muito assassinato. O Senhor disse que não tirará a mão da China. Não é por causa de aquecimento global, nem negócio de clima, nada disso não. É juízo de Deus. Estão fazendo carne com células humanas no laboratório. É um monte de coisa, de pecados escondidos que tem na China, e pelo que eles comem. O Senhor disse que vai dar a paga porque eles comem cachorro. Quem souber aí de alguma coisa semelhante, coloca aí nesse comentário, ou nos mande os vídeos, porque isso foi revelação de Deus. O que eles comem, come cobra. O Senhor disse que isso é abominável, e ele vai destruir a China como destruiu os Maia, os Aztecas e os Incas. Foi isso que ele me disse. Glória a Deus. Japão, por causa dos homens casando com robôs femininos, cópias de mulheres robóticas.
Glória a Deus, o Senhor vai destruir o Japão por outros pecados que ele não quis me dizer também. Mas me disse esse, e porque eles ensinam as crianças na escola, dizendo que as crianças veio do mar. Aqui no Brasil e outros países é que o homem veio do macaco. Eu vim de Adão e de Deus. Quem quiser se julgar que veio do macaco, que se julgue. Lá eles dizem que não vieram de Deus, que vieram do mar. Então o mar busca o que é dele de vez em quando, me disse o Senhor. Já que é a crença deles. Arábia, assassinatos sem julgamentos. China também. China, assassinatos sem julgamentos. O Senhor disse que os árabes vão ficar muito poucos árabes na Arábia Saudita. E o pecado da adoração, aquela religião deles, maligna, a Maomé. Esses são os pecados da Arábia. Julgamento, mata-se por qualquer coisa, sem julgar a pessoa. Também escravidão sexuais nos porões da Arábia, por debaixo do pano, contra mulheres estrangeiras. Indonésia. Indonésia é a prática da feitiçaria e da consulta aos mortos. E o Senhor vê como culto aos mortos. E o Senhor disse que a Indonésia, ela superou o Chile. Por isso que os terremotos no Chile, Deus tem amenizado, que eles têm parado um pouco com esse negócio de cultuar mortos. Deus tem parado um pouco as pragas no Chile, porque eles também estão parando. Então, se o homem desse ouvido aos profetas de Deus e parasse com seus pecados, o Senhor não trazia juízo às nações. Mas quem mais vai me dar ouvido, meus irmãos? Quem vai dar ouvido a uma mera dona de casa, como eu, pobretona, que não tem muita leitura, e acha que a gente é farinha do mesmo saco, que Deus não fala conosco, acha que a gente está só atrás de dinheiro? É o que eles consideram. Glória a Deus. Por isso que quebra a cara. E eu sofro como Jeremias sofreu. Jeremias, quem dava crédito a Jeremias? Nem os príncipes, nem sacerdotes, nem os reis da sua época dava valor ao que Jeremias pregava, mas se cumpriu. E Deus está cumprindo o que ele me mostrou. Não que eu goste disso ou queira isso. É o Senhor. Glória a Deus. Eu não tenho poder sobre as águas. Quem tem é Deus. Não é? O Senhor me usa para falar, mas quem vai dar ouvido a uma mera dona de casa? Bem-aventurados são vocês que acompanham o canal e ainda acreditam que Deus me usa. Eles acham só que a gente está atrás de dinheiro. Então a Indonésia, o Senhor diz que suscita os vulcões, as enchentes, também por causa desse pecado de consulta aos mortos, de práticas diabólicas inimagináveis, que o Senhor me mostrava. Glória a Deus. Esses pecados dessas nações, e o Senhor me mostrou que conteve o vulcão Vesúvio, porque lá em Nápoles, na Itália, também o pecado abaixou. O pecado que existe em Pompeia e Herculano abaixou, né, de nível. Esses pecados é muito pouco. Então Deus que se comete lá em Nápoles, de vez em quando Deus assola Nápoles também com terremoto, quando o pecado quer subir de grau. Mas ele me disse que sossegou o Vesúvio, o vulcão, porque ele só dá paga quando realmente o homem ultrapassa seus limites e fede na narina de Deus os seus pecados. Mas ele me disse que os vulcões da Indonésia vai ser um atrás do outro, uma erupção atrás do outro, pondo gente para correr, tendo prejuízo, perdendo tudo, por causa da prática de consulta aos mortos, de feitiçarias com os mortos. É isso, meus irmãos. Então, ó, vamos calar a boca quando falar sobre Israel. Não concorde, porque Deus não aceita. O Senhor me falou que não aceita ainda que Israel esteja fora da graça, fora dos padrões da graça. Ele não aceita
que fale bobagem contra esse país, porque esse país é dele. É como se fosse a menina dos olhos dele. Todos os países, é claro, são de Deus. Mas é que diante de Deus, no pensamento de Deus, é como se Israel fosse assim, um bibelô de Deus, uma pérola guardada numa caixinha de joia, que é o coração de Deus, de grande preço, de grande valor. Então, ore muito por Israel, viu? Bajula muito a Deus a favor de Israel, porque nisso tem bênção, tem prosperidade nessa oração. Orai pela paz de Jerusalém, porque na sua paz tereis paz. Não fale contra Israel nada. É claro que eles cometem erro, cometem, são pecadores como nós são, mas é Deus que os julgará. Assim como é ele como ele não aceita que toque nos cristãos e nos profetas, ele vai dar o pago logo ao soberbo. Ele me disse que não vai ficar impune. Esse povo aí do YouTube já estão sofrendo as duras penas da sua lei. Ele já está com a espada. Ele já está com o processo da mandioca nas costas de um aí que o Senhor me usou para profetizar, que ele ia passar, e ele me disse que ele já está passando no processo da mandioca. É ele que não quer vir no ar para falar, mas ele está sofrendo as duras penas da lei de Deus por ter tocado nas revelações desse canal que Deus me usa para falar. E outros estão sofrendo horrores, e outros que estão aí no comentário comentando bobagem. O senhor disse que é para me deixar, que é para me deixar, não apagar esses comentários, é para deixar, porque ele vai dar o pago direitinho. Ou eles vêm nos comentários pedir perdão, ou de lá para o cemitério. Foi assim que Deus me disse. Oh, amados, gostaria de estar aqui falando outras coisas, mas Deus me deu esse assunto para falar. Aguarde os próximos vídeos. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor Jesus.